Hello people, bom dia, sejam muito bem-vindos, eu sou a Teacher Marcela e hoje na primeira aula a gente vai então aprender um pouquinho sobre o to be, relembrar o que é isso, né, como é que ele funciona e tudo mais, ok? Então, lembrem-se de em todas as aulas vocês estarem sempre com uma caneta e um papel na mão para fazer todas as anotações possíveis, para anotar tudo o que for necessário, pode ir pausando o vídeo sem problema algum. Eu lembrando então que nessa aula também tem alguns exercícios pra gente ir fazendo ao longo do vídeo, certo? Então vamos lá. Gente, quando que a gente vai usar então o verbo to be, né? Então a primeira coisa que a gente tem que estar ciente é que o verbo to be, ele é utilizado e aplicado em uma variedade de tempos verbais, certo? Então praticamente todos os tempos verbais a gente pode acabar utilizando o to be. E por isso é importante a gente ter em mente que em alguns desses tempos verbais a gente vai considerar o to be como um verbo auxiliar, tá? Só pra gente ficar mais fácil de conseguir, só pra ficar mais fácil da gente conseguir entender como o verbo to be vai funcionar dentro destas frases, beleza? Então, eu citei ali alguns tipos, né, de tempos verbais onde a gente tem a presença do to be. Então, a gente pode usar ele, por exemplo, no present continuous, né? Então, I am studying. A gente pode utilizar ele no simple past, I was at home. A gente pode usar ele no past continuous, certo? I was studying French. Podemos utilizá-lo também no present perfect continuous, certo? Então, por exemplo, I've been studying English for 11 years. Ou no past perfect continuous, né? I have been studying English before I studied French, por exemplo, ok? Então, vamos para o próximo. E qual que é o significado do verbo to be? E aí é importante ressaltar que a gente precisa ter muito claro o que é um verbo to be e o que é um pronome reto. Eu, como professora, com toda a experiência que eu adquiri ao longo de 3 anos, percebi que apesar da gente sempre estar em contato com o verbo to be, é muito fácil o aluno acabar se confundindo ou esquecendo o que ele é, certo? Então, a gente tentar pensar de uma forma bem simples, o verbo to be, ele acaba se referindo aos verbos ser e estar do português, tá? Então, é o ser ou estar. E a gente considera o verbo to be como sendo a grande pilastra que sustenta o inglês, porque ele é como se fosse a coluna vertebral, meio que tudo a gente vai acabar dependendo dele para montar algum tipo de frase e coisas do gênero, ok? Outra dúvida também que paira muito entre os alunos é conseguir diferenciar o significado do verbo to be, né? Então, quando eles vão traduzir uma frase, eles acabam pensando, poxa, mas será que o verbo está traduzido como sendo ser ou será que ele está sendo traduzido como verbo estar, né? Então, depende muito do seu entendimento em relação à frase, em relação àquilo que foi dito, tá? Então, tem que prestar bastante atenção nisso, certo? Coloquei mais alguns exemplos, então, do verbo to be aqui pra gente. Então, they are friends. She is beautiful. E we are at the shopping mall. Ok? Então, pra ficar claro mesmo que ele é o verbo ser ou estar. Bom, e aí a gente tem toda a parte... Gente, só um minutinho. Voltei. Desculpa, é que tinha uns barulhos da rua que não estavam bacanas pro vídeo, tá? Então, a gente precisa agora ver como fica, então, essa parte da conjugação verbal, ok? Então, aqui, ó, na primeira coluna, que é essa coluna daqui, a gente tem o personal pronoun, que é basicamente o pronome pessoal, ok? Então, I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Então, aí, essa parte aqui que eu disse pra vocês, que é muito comum as pessoas acabarem confundindo e pensarem que é o verbo to be, mas não é, tá? Eles são pronomes pessoais, ou como a gente acaba chamando, pronome reto,
ok? Então, a gente precisa lembrar que do I até o it, a gente então tem todos os pronomes no singular. Lembrando que pro it não existe algum tipo de tradução para ele no nosso idioma, porque ele acaba sendo usado para se referir a objetos e a animais, ok? Depois nós temos we, you, they, que são todos então os pronomes pessoais do plural, tá? E aí a gente vai usar I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are, ok? Bem tranquilinho aí pra gente lembrar. E aí a gente pode fazer o que a gente chama de contraction, que é fazer uma contração. Por quê? Porque os norte-americanos, eles querem sempre poder falar mais rápido, tá? Então, dentro do inglês existem vários tipos de contração, de contrações, de modificações que eles fazem para conseguir resumir aquilo que eles querem dizer e tornar então a fala deles mais rápida, tá? Uma dica bem simples é que você sempre vai substituir a primeira letra do nosso verbo to be pelo apóstrofe e vai então grudar ele com o nosso personal pronoun. Então, o I am vira I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Ok? E aí, como ficaria a forma negativa? A forma negativa, a gente pega todo esse to be que tá aqui na forma afirmativa e vai acrescentar um not depois dele. Então, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not, ok? E aí, novamente, dá pra gente fazer então a contraction, que é diminuir essa forma negativa aqui do am not, are not ou is not. A primeira forma do am não possui contraction, então o que a gente faz? A gente faz a contraction do am com o I e depois disso a gente acrescenta o not. Então, am not. Pro are, a gente vai utilizar o aren't, ok? Lembrar como se escreve aren't pode ser um desafio para algumas pessoas. Então, a gente vai grudar o not no are e substitui sempre o O por um apóstrofe, ok? Is not vai virar o isn't, o are not vai virar aren't, ok? Tranquilinho? Então, vamos para o próximo. Ó, atenção! Quando vamos nos referir a algum animal ou objeto, devemos prestar atenção e ver se ele encontra-se no plural ou no singular. Pois, dependendo da forma, o to be utilizado muda. Então, presta atenção. Aqui no singular a gente tem cat, e o cat a gente utiliza is. Então, the cat is mine. O gato é meu. Para o plural, a gente então tem o cats. Como a gente está falando de alguma coisa no plural, a gente vai acabar utilizando o are. The cats are beautiful, ok? Então, pay attention. Então, tem que prestar bastante atenção. Quando a gente tem os plurais regulares, é tranquilinho, porque a gente vai acrescentar o S no final, tá? Porém, existem os plurais irregulares, onde a gente precisa acabar prestando um pouco mais de atenção na hora de montar a nossa frase. Então, ó, aqui a gente tem um exemplo de plural irregular, certo? Então, ó, the people in this room are rich. Então, as pessoas nessa sala são ricas, ok? Que é uma frase que está correta. People é o plural de person. Então, people, pessoas e person, pessoa, tá? Então, eu não posso escrever the people in this room is rich. Por quê? Porque eu não estou concordando o meu sujeito, que está no plural, com o meu to be, que está no singular. Então, por isso que eu falei, a gente precisa prestar muita atenção na hora de montar uma frase dessa. Bom, tipo de frase, então a gente tem as frases affirmative, negative and interrogative, né? Que são os 3 tipos básicos. Pra gente afirmar, pra gente negar e pra gente então fazer uma pergunta. O tipo de estrutura está descrito aqui nessa coluna do meio, que é bem simples. Basicamente, a gente precisa de um subject,
que é um sujeito, plus to be, que é o verbo to be, e aí ele vai mudar para cada um dos tipos, plus complement, e aí um complemento daquilo que a gente quer saber. Para negative, a gente vai ter a mesma ideia, mas agora o to be precisa estar acompanhado do not, certo? E na interrogative, a gente tem o to be na frente, o subject and the complement. Então, toda vez que a gente estiver pensando em fazer uma pergunta, a gente precisa estar ciente que o to be vai acabar mudando de lugar com o nosso subject e ele então vai vir no início da nossa frase. Então, coloquei alguns exemplos para vocês poderem acompanhar melhor. Your keys are in the bag. Suas chaves estão na mochila. Your keys aren't in the bag. Suas chaves não estão na mochila. Are your keys in the bag? Suas chaves estão na mochila? Ok? Então, pra gente sempre lembrar que na interrogative form, a gente precisa então fazer essa inversão do to be com o nosso subject. Let's go? Activity. Então, ó, uma atividade. Quais frases abaixo possuem erro e qual o erro? Então, vamos lá, people. Eu quero então que agora, nesse exato momento, vocês pausem o vídeo e fiquem uns 2 minutinhos para tentar fazer esse exercício, ok? Então, vamos lá, esperando esses 2 minutinhos. Bom, vamos lá. As frases que possuem erro são as frases C e D. A C, porque children é o plural de child. Então, children are so annoying, né? Que é o que deveria ser escrito. E o I am learning English, porque a gente sempre usa o am pro I. O I é o único que acaba sendo diferente. As demais frases estão todas corretas. She is smart, correct. They are very intelligent, correct. Men are working today. Também está correta porque men ali está sendo dito no plural, então por isso a gente acabou utilizando o are. Vamos para a próxima atividade? Complete the spaces below using the options in the square. Então vamos lá. A gente então precisa utilizar uma das opções do quadro para poder completar o exercício, ok? Então, pausa aí o vídeo, mais 2 minutinhos para você tentar fazer esse exercício que a gente já vai corrigir juntos. Esperando passar os 2 minutinhos, ok? Então vamos lá. A primeira frase ficaria assim: Is Lucas from Italy? Ok? Is Lucas from Italy? Tá? Porque Lucas a gente pode acabar substituindo pelo he e tá tudo certo. B. Andrea has arrived, but Paolo and Isabel not yet. Ok? Então não ainda. C. I'm afraid Maria's... Opa, sorry people. I'm afraid Maria is not here. She's at home, sick. E a de cima, então, they aren't yet. Ok? Letter D. Yes, my mother and my father are here. E. I don't know where Sylvia is from, but she isn't from French. F. I am from USA. Ok? Tranquilo? Perdão ali pelo erro, pela pequena confusão então que eu fiz, ok? Vamos lá. Another activity. Então, essa atividade aqui é para vocês fazerem uma pergunta com base nas respostas abaixo. Então, tenta escrever aí as perguntas. E eu vou dar então mais uns 2 minutinhos para você poder fazer esse exercício. Lembra de pausar o vídeo para poder fazer com maior tranquilidade, ok? Let's correct people. Is Sylvia your friend? Yes, she is my friend. Letter B. I am from Spain. Então, essa foi a resposta que ele deu. Então, poderia perguntar: Where are you from?
Da onde você veio? I am from Spain. Ok? Letter C. They aren't French teachers. Então, eles não são professores de inglês. Que tipo de pergunta será que eu fiz? Are they French teachers? Eles são professores de inglês? Não, eles não são professores de inglês. Ok? What's next? Double H questions, people. Que aí eu vou deixar isso daqui para um outro vídeo, ok? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre o to be, que tenha compreendido e que tudo tenha ficado bem claro para vocês agora. A gente se encontra então num próximo vídeo. Lembra que você pode então curtir a minha página no Facebook. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? E assiste porque tá muito bom e eu vou trazer várias dicas para você de inglês, várias sugestões de atividades que você pode fazer ou que você não pode fazer, para então que você melhore e desenvolva cada vez mais o seu inglês. People, let's improve our English. Então vamos melhorar o nosso inglês. People, see you in the next video for the next class. Bye!